Bom dia, gente. Bom dia. Vocês tinham aula agora, gente? Oitavo, tinha aula. Era aula de história. Oi? Era aula de história. Pois é. E apenas esses 8 alunos estavam? Não, tinha uns 15, eu acho. Pois é. Metade. Gente, vocês vão dando uma olhada lá no livro de vocês, onde a gente começou na aula passada, o uso daquelas conjunções aí. Eu vou fazer a chamada, tá? Aí vocês vão dando uma olhada para relembrar, e eu gostaria que alguém pudesse me explicar o que entendeu, ou se for o caso de não ter entendido, também comentem para a gente dar continuidade então, ok? Eu vou fazer a chamada então. Andressa, ou responde ou escreve, por favor. Andressa tá aí? Ângelo? Tô aqui. Arthur? Aqui. Brenda Silva? Brenda Vicente? Tô aqui. Bruno? Enzo? Aqui. Gabriel Antônio? Gabriel Machado? Gustavo? Gustavo? Iago? Aqui. João Isabela? João Vitor? Aqui. Júlia? Laura? Manuela? Maria? Maria? Mariana? Marina? Naomi? Naomi? Ou escreve ou Oi. responde, tá? Isso. Ou escreve ou responde, Não, tá, porque eu não gente? tava dentro da aula. Eu não tava dentro da aula. Oi? Eu não tava dentro da aula. Você deixou eu entrar, só que eu não tava conseguindo clicar no. Tá Ah, gravando a entendi. aula, daí participar mesmo assim. Tá. Naomi, Pedro? Pedro? Oi. Raika? Vitor Hugo? Tô aqui, prof. Gente,
Muita falta, né? Bastante falta. Então, como eu comentei com vocês da página da página 66, a gente começou a ver esse conteúdo na aula passada e vimos alguns exemplos. E agora eu queria, para resgatar, antes da gente passar adiante, que alguém pudesse me explicar o que foi que a gente viu. Bom dia, Gabriel. O que foi que a gente viu com relação a essas conjunções? Gente, eu não vou classificar as conjunções, assim como a gente vê a conjunção em português, tá? Mas vocês têm ideia do que são. Respondam sim, não, talvez. Não. Quando eu falo em conjunção, ou quando a gente relembra o que a gente começou a ver na aula passada. Ângelo, poderias me comentar alguma coisa com relação a isso que eu já falei? Não, Oi? não sei. Não sabe nada. Perfeito. Alguém saberia, ou então eu vou explicar tudo de novo, né? Já que vocês não entendem ou não querem falar, né? Então, assim, conjunção, cada uma delas tem uma função dentro da frase que pode ser, por exemplo, a conjunção, deixa eu só procurar o apagador aqui. Por exemplo, essa conjunção aqui, gente, ó. Mas. Alguém sabe quem é X Games? Eu acho que é o Gustavo. Quem? O Gustavo. O Gustavo? Mas não era esse nome que ele usava. Não, Oi. talvez o Caia é horrível, tá? Hã? Talvez eu caia, porque minha internet é muito ruim. Sim, a internet tá uma coisa séria, né? Na aula do 9º ano também já tinha. Aí agora o Gustavo tá pedindo para entrar, então o outro não sei. Gente, aqui, ó, vocês conseguem ver essa palavrinha que eu coloquei aqui? Tá escrita em azul? Aham. Sim? Essa palavra em português é uma conjunção, e a gente chama de conjunção adversativa. É aquela palavra que expõe mais ou menos o contrário do que, ou então faz uma reverência, como é que eu poderia dizer? Contraria o que eu falei antes. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, vocês podem usar fones, mas não durante a explicação. Então, o que seria esse mas? Ele dá uma ideia não exatamente contrária, mas ele impõe uma condição. Isso aqui, então, é uma conjunção do português. Qual seria equivalente no espanhol? Vocês já viram isso? Qual seria o equivalente a mas, que é do português, no espanhol? Porém, Porém também do português, né? Em espanhol, a gente usaria o pero, tá? Então, eu digo assim, sim, vocês podem utilizar os auriculares, pero no ahora, durante a explicação da profe. Pero quer dizer assim, que vocês não estão impedidos, mas, ou então, há uma condição para que vocês usem. Então, conjunção seria isso. Existem várias, né? Algumas com essa conotação de adversativas, algumas de optativas, algumas de aditivas, que são as que a gente viu na aula passada. Então, voltando para a página 66, nós vimos as conjunções e
e a conjunção o. Esse vermelho aparece aí? Que às vezes o vermelho fica meio apagadinho. Sim. Tá aparecendo? E o. E o que tem a ver com a atividade que a gente fez na aula passada? Esse I e esse I é quando eu falo assim, 8º e 9º ano, 8º e 9º, né? Eu quero juntar os dois. É uma aditiva, ela junta dois elementos. Pode ser 2 palavras, pode ser 2 frases, pode ser 2 substantivos próprios, né? Tipo assim, eu poderia dizer, Andressa y Enzo son alumnos del 8º. Andressa y Enzo, tá? Aí acontece uma regrinha que quando esse está dentro de um contexto cuja palavra seguinte começa com o mesmo som, esse I vai se transformar. E aí, alguém lembra disso? Dessa transformação? Que a gente já viu? I seria a conjunção. Porém, quando o que vem depois começa com I, com o mesmo som, ou com HI, que também é o mesmo som, o que acontece com essa conjunção? Ideia. O que acontece? Olha só. I, iglesia e hijo. Ambas as palavras têm o mesmo som, embora a grafia seja diferente, o som é o mesmo. Então, para que não haja esse som estendido e que em espanhol é considerado um cacófato, né, ou uma cacofonia, a regra é que a gente substitua por E. Isso nós temos na sua página 66 do livro, tá? Então, nós temos ali, ó. Se deve usar la conjunción E en lugar de I antes de palavras que comiencem com I ou HI. Isso aqui a gente já viu na aula passada, tá? Fiquei surpresa pelo fato de vocês não saberem falar nada disso, ou vocês não estavam na aula, né? Fisicamente talvez sim. Não estavam ou não querem participar. Eu gostaria de saber. Tem alguém aí que poderia fazer algum comentário com relação a isso? Eu preciso saber se eu avanço ou não. Prof, Sim? eu tinha esquecido, tipo, eu não liguei o nome da matéria para matéria. Mas e quando eu falei da página? Eu Também errei a não? página, eu tinha entendido 61, não 66, aí eu tava meio perdida porque tinha um monte de pessoa aqui com... Página 66, a gente viu. E agora, Brenda, como é que ficou isso para ti? Do I que Eu acho passa que para tá mais E, fácil. em algumas circunstâncias. Eu acho que tá mais fácil. Tu acha que o quê? Tá mais fácil. Eu acho que a Sim. gente já viu isso em português. Isso, então. Porque, como eu falei, Brenda, no português, quando a gente vê conjunção no português, que é lá entre 6º e 7º anos, a gente vê toda a classificação, porque depois, lá no 8º e no 9º, vocês precisam ver as queridas orações, né? As orações coordenadas e subordinadas. Então, para vocês fazerem essa matéria, não é comigo, tá? É com a Cecília. Para vocês fazerem essa matéria, vocês têm que saber as conjunções, tá? Vocês já devem ter percebido, né? Se já começaram. Eu sei que começa no 8º e no 9º, tá? Então, aqui a gente só vai ver essas duas, a conjunção I, que passa para E O, que passa para U. Agora eu queria saber como é que fica esse O. Quando que eu uso esse O? E é simplesmente um O mesmo, gente, ó. Que conjunção é essa? Vejam aí, falem para mim. Ou.
Esse o não é artigo, né? Quando que eu uso esse o? Pra, tipo, ele... como você... Nossa, não sei como explicar o que eu acho que Não é. sabe? O que Eu, seria esse o tipo, em português? Talvez melhore assim. O que seria esse o em ele o português? levou. Como? Ele o levou. Não, não é ele o levou. Esse o aqui é o nosso ou do português, tá? Tipo assim, Mas o Ângelo falou isso. eu não sei se é o meu som que tá ruim ou é o de vocês. Eu tô ouvindo bem baixinho hoje. Não sei se vocês viram que eu não tô na minha casa. Estou na nossa casa, na escola Engenho, né? Eu tive um probleminha com a minha... Probleminha não, problemão com a minha conexão. Ontem caiu só 3 vezes durante a prova, então hoje eu achei melhor vir para cá e o técnico vai hoje à tarde lá em casa. Então, esse o, que em português é ou, a gente chama de conjunção alternativa, que eu posso dizer assim, ó. Ou a Marina ou o Vitor Hugo, algum desses alunos precisa ler o texto. Ou a Marina ou o Vitor Hugo, tá? Nesse caso, claro, o exemplo está dado em português, mas em espanhol eu poderia dizer assim: Andressa ou Brenda fueron las mejores colocadas. Andressa ou Brenda, eu não tenho bem certeza. Ou foi Andressa ou foi Brenda. Então eu uso o, não é mais o, é o, tá? E quando eu estou falando uma frase, escrevendo, enfim, uma frase alternativa, e daí já não seria mais a Brenda, seria. Tem alguém que começa com O na nossa sala? Não tem, né? Eu acho Não que não, mas tem. tem gente que tem Não. sobrenome com O. Sobrenome com O, deixa eu ver aqui nessa. Oliveira. Oliveira. Isso. Aí eu posso fazer uma frase assim. Não me acuerdo se foi Gabriel Antônio ou Oliveira. Por que eu usei o? Porque a palavra que vem depois começa com o. Se eu usasse o, ficaria aquele som repetitivo. Eu vou colocar essa frase aqui, inclusive pedindo licença para usar o nome dos dois Gabriel aí, tá? Para vocês observarem como que a gente faz então essa mudança aí. Vou colocar a frase aqui. Aí vocês falem se dá para ler, tá? Conseguem ler, gente? Aquela palavra ali de cima não, porque é no celular e eu acho que é tipo menor. Eu vou ter que Mas dá pra aumentar ler. um pouco, Eu não consigo. colocar mais para cima um pouco a tela. Ficou um pouquinho melhor? Não me acuerdo se foi Gabriel Antônio ou Oliveira, tá? Então, vejam que esse U aqui, ó, é uma optativa. Eu não sei se foi um ou o outro. Como a palavra que segue aqui, o nome próprio, começa com o, para não haver a repetição, eu uso o.
fica bem esquisito, às vezes, ver um U aí solto no meio da frase, né? Porque em português a gente não teria esse U assim solto, mas é assim mesmo. Tá bom, gente? Isso daqui vocês têm, então, na página 66. E ali na 17, nós começamos a fazer, mas a gente não concluiu esse exercício oral que eu queria fazer com vocês. Na verdade, já queria começar corrigindo, mas como me pareceu que alguns estavam não muito certos da questão aí. Como ficaria a primeira, gente? Alguém se habilita a fazer? Aqui vamos falar sobre vários tipos de música, porque é o tema da nossa unidade geral, né? Me gusta escuchar cumbia, salsa. O que vocês colocariam aí? A palavra que segue não começa com nenhuma das... Não começa nem com O e nem com E. Nem com I, aliás. Então, o que eu poderia colocar? Ui? Podia colocar ou o I ou o O, tanto faz. Porque ali nada interferiria. E ali também, dentro do contexto, do significado, eu posso dizer que eu gosto de escutar cúmbia ou salsa, né? Ambas são tipos de dança e de música. Então, eu posso escutar uma ou outra. Agora, na B, já é diferente. Na B já é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Prefieres samba, reggae? Eu acho que eu colocaria o. Ali tem que ser o O. Porque se eu estou me referindo à preferência, né, vocês vão ter que ou fazer a opção por uma ou outra. Então, ali seria o. La C, escucho canciones en español, italiano também. Olha a palavrinha que vem depois do espaço. Começa com I. Começa com I. Então, Ué? quem falou? Agora 3 falaram juntas. Marina? Fala aí, Marina. Foi a Brenda. Ah, foi a Brenda. Fala aí, Brenda. Eu falei o E, O E, por quê? porque italiano começa com U. Muito bem. Ouviram o que a Brenda falou? Porque italiano começa com I. Então, para não ficar, escucho canciones em espanhol e italiano, eu vou colocar um E aí. Se fosse inglês, também, porque inglês também começa com I. A próxima, é uma pergunta. Tocas piano, órgano em la orquesta? É uma pergunta. Eu botaria o U. Eu também. O U, muito bem, porque o órgano começa com O. Então, eu estou perguntando assim, tu tocas piano? Eu sei que o Vitor toca, né, Vitor? Mas não é piano, né? É guitarra, Vitor? É guitarra e baixo também. Guitarra e baixo. Na verdade, Vitor, eu às vezes não tenho bem certeza o porquê que é... O baixo é porque o som é mais baixo, é isso? E não faz solo. Não, é porque... Talvez seja porque o baixo ele é mais para groove, para fazer mais grave na música. Um grave mais presente Mas na tu nunca tocaria sozinho, só o baixo? Ou dá para fazer isso? Dá para fazer isso também. Dá? É que não entendo muito desse quesito, mas enfim. Escucho canciones, aliás, tocas piano u órgano em la orquesta, tá? Para não fazer aquele som que se alonga, que em espanhol é considerado um som ruim, uma cacofonia. Depois, nós temos a última ali, ó, el sonido del violín, del arpa, me encantan. O som do violino, a harpa e da harpa me agrada. Y. Eu acho que também eu botaria. Ali caberia o Y, muito bem. Eu estou falando de 2
sons que eu gosto de ouvir, né? Então, seria isso. Aí, gente, antes de eu avançar nessa questão aqui, que tem a ver com pequenos detalhes bem característicos do idioma, eu queria parar um pouquinho e queria solicitar que vocês fossem à página 67, onde nós temos um trabalho que seria um trabalho de pesquisa, o primeiro trabalho que a gente vai fazer um pouquinho maior, assim, do terceiro trimestre, que se refere, lembra que quando a gente iniciou falando em música, em Violeta Venegas, Julieta Venegas, se acuerdan? Se acuerdan de Julieta Venegas? Que vocês Teve falaram um uma pouquinho. prova, uma questão bem grande sobre ela. Aí tinha que responder. Isso, na prova eu coloquei alguns dados e depois na questão no início ali da unidade. Então, aqui chegou a hora de vocês fazerem, então, escolherem um ídolo, ou talvez não seja um ídolo, mas alguém que vocês admiram, que vocês ouvem. Aí, Enzo, isso não é novidade, tá, querido? A net hoje, a conexão hoje está bem ruim. Na aula do nono, tinha um aluno também que caiu várias vezes, aqui também já caiu, então é uma característica que está meio geral. Então, assim, vocês vão escolher um personagem que seja do mundo da música, tá? Porque afinal a gente está trabalhando com esse tema, música, instrumento musical, enfim. Vocês vão escolher, está ali na página 67, eu gostaria que cada um, os que tivessem microfone, voluntários com microfone, para ler aí cada um desses pontos aí. Por favor, pode começar. Iago, tu tens microfone? Pode começar? Para onde que é para ler? Letra A, da página 67, lá na questão 19. É o verdinho? Ah, tá, na 19. E aqui tem uma expressão, Iago, só um pouquinho antes de tu começares. Tem uma expressão idiomática que diz assim, ó, te toca a ti. Te toca a ti significa, é a tua vez agora. Quando a gente às vezes está jogando, ou a pessoa está meio distraída, fulano, é tua vez. Fulano, fala aí, é tua vez. Então, a tua vez, nesse caso, seria, em espanhol, a gente usaria a expressão te toca a ti, tá? Então, agora chegou a hora de vocês pesquisarem primeiro escolherem e depois pesquisarem. Então, lê a primeira aí, Iago, para mim, letra A. Elija um cantante que admiras. Muito bem. Vocês entendem elige? Elegir é o mesmo que escolher. Então, vocês vão escolher um cantor, uma cantora, um grupo, o que vocês quiserem. Eu vou deixar mais aberto. Houve um tempo que eu fiz mais restrito ao mundo hispânico, mas hoje eu vou deixar aberto para vocês escolherem alguém que vocês gostem. Ô, prof, eu tenho uma dúvida do exercício anterior. Como? É que assim, ó, tipo, o Y e o E eu uso, tipo, eu gosto disso e é daquilo, e o O e o U eu uso, tipo, isso ou aquilo. O U e o... Eu pensei que vocês já tivessem entendido, gente. Não, tudo bem. Bem, tipo, entendi, mas eu não entendo. Tá. Só um pouquinho, gente, deixa eu só voltar ali para a Marina. O E é a nossa conjunção aditiva do português. Ela adiciona informações, por isso que ela é aditiva. E o é a conjunção alternativa ou optativa. Eu quero, eu não sei se é o Gabriel Antônio ou o Gabriel Oliveira, só que aqui eu coloquei de propósito Oliveira para a gente poder fazer o exemplo. Então, aqui esse U vai no lugar do O, que seria ou em português. Tá? E o E vai no lugar do I, que seria E em português. Tá bom, agora eu entendi. Obrigada. Deu aí? Tá, então, o segundo, quem poderia ler? O segundo voluntário? Pode ser eu, a Marina. Vamos lá, então. Consulta internet y enciclopedias algunas versiones de su biografía.
Muito bem, então tu vais procurar a biografia desse personagem, né? Biografia, datas e fatos que façam diferença. Não adianta dizer, fulano de tal casou-se, separou-se, né? Isso não acrescenta muito para o contexto que nós estamos vendo, que é o contexto da música, tá? A terceira, voluntária ou voluntário, cadê? Tem alguém aí? Então, assim, eu vou colocar, apunta em uma hoja, em ordem cronológico, os dados mais importantes de sua vida. Então, vocês vão colocar, por exemplo, Shakira. Nasceu, assim, eu não queria aqueles textões chatos de ler e chatos de apresentar, tá? Vocês têm que dizer o porquê que escolheram tal personagem e o que ela fez de significativo, como ela chegou até nós, como ela chegou até vocês, né? Porque se for uma pessoa que está cantando lá no barzinho, lá no bairro dela, na cidade dela, talvez ela ainda não tenha tanto conhecimento e tanto fã para falar dela. Então, vocês vão colocar numa folha os dados em ordem cronológica, dados mais significativos. Por exemplo, participou do grupo tal, saiu do grupo, passou para a carreira solo, sei lá, eu estou imaginando, né? Mas vocês, ou então ganhou um prêmio no festival, sei lá das quantas. Então, pense nesse sentido. Depois, a letra D, tem algum voluntário? Arthur Sodré, poderia? Ele não tá Raika, na aula. poderia? Oi? Ele não tá na aula. Não tá. Raika. Anota as referências de las obras consultadas, autor, título, lugar de publicación, editorial y año de publicación, si se trata de un texto virtual, autor, título, dirección e fecha de acesso. Isso aí seria a fonte da sua pesquisa, né? Obviamente que vocês colocariam, porque sim, pode ser banda também, pode ser grupo musical, pode ser cantor solo, tá? Se for só um instrumentista também, pode ser que tenha algum... Não sei se vocês conhecem um instrumentista gaúcho que toca violão, que é uma maravilha. Ele só toca, ele não canta. Agora eu não lembro do nome. Eu até comprei um ingresso para ir no show dele há alguns anos, e só porque eu comprei o ingresso, obviamente ele cancelou porque ele estava com problema na mão, né, por causa do esforço repetitivo, e aí eu não conseguia ir no show desse instrumentista. Agora me falhou o nome dele. Conhece talvez, Vitor? Ele é gaúcho, jovem, relativamente jovem, e se apresenta só no violão. É belíssimo, assim. E a última, o que nós vamos fazer? A sugestão é: preséntales oralmente tu biografía a los demás compañeros. Juntos, elijan quién es el biografiado más relevante. Isso aqui é uma causa de grande polêmica, certamente. Mas eu gostaria de propor que a gente fizesse isso, né? Que a gente pudesse discutir um pouquinho isso e que vocês talvez pudessem expor as suas opiniões. Aí a gente vai estar trabalhando também essa questão oral. Eu vou providenciar o vocabulário para vocês exporem as suas opiniões, tá? Isso no dia que vocês forem apresentar. Então, assim, essa pesquisa eu vou colocar lá na segunda-feira, mas tem uma data mais distante, porque ela é um pouquinho mais
digamos, demorada para vocês fazerem. Tá bom, gente? E eu gostaria também gostaria não, eu vou enviar também para a semana 27, que começa agora segunda-feira, um exercício com relação a essas conjunções. Ok, queridos? Ô, Alguém prof, aí então já... Oi, Marina. Oi? esse trabalho que a gente vai fazer, a gente pode apresentar em PowerPoint? Pode ser também em PowerPoint. Só que assim, eu preferia que vocês tentassem fazer em uma única folha, em uma única lauda, digamos assim, de uma maneira bem... vocês lembram o que é infográfico? Vocês já trabalharam? Não. Não. Não? Tá, eu vou colocar um exemplo também na segunda-feira para vocês verem. Infográfico é um texto com ilustrações, fotos e palavras também, mas assim, é tudo muito reduzido. Então, chama a atenção do leitor para ele ler aquele texto. É diferente de quando eu coloco um texto de 5, 6, 10 parágrafos. Ele não é tão atraente ao leitor como é um infográfico. Tá bom, queridos? Então, é isso que nós vamos fazer. Eu vou colocar todas as possibilidades de informações lá na segunda-feira. E vocês, por favor, quando abrirem, se tiverem dúvida, perguntem no grupo, tá? Obviamente, se eu estiver dando aula na outra escola, ou enfim, em alguma outra situação, eu não vou responder na hora, mas com o celular eu respondo mais facilmente do que entrar e abrir o e-mail, enfim. Entendido, gente? Alguém já pensou no personagem? Me parece que o João, o Vitor já, né? Eu já. Já, Marina, quem? Eu escolhi a Ariana Grande porque eu gosto muito dela. Ariana Grande, sim. Aham. E ela é bem jovem, talvez um pouco mais. Ela já é maior, sim, mas ela é bem jovem, né? Andressa, já tem? Você já pensasse? Já. Queres dizer ou não? Eu vou fazer do Harry Styles. Ai, não consegui ouvir. Harry Styles. Não, acho que eu não conheço. É Laura já One pensou? Direction. Laura já pensou? Brenda já pensou? Já? Quem seria Brenda Vicente? Eu coloquei no chat porque eu não sei falar o nome dela. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, são aqueles. É um grupo Não, é uma coreano? cantora. Coreano? Não. Não? Ai, pelo nome parecia. Não é? É uma pessoa só ou é um grupo? É uma pessoa. Ah, uma pessoa só. Tá. Então, assim, gente, como houve esse problema, tem vários que não estão aqui, mas não estão, devido à internet, talvez. Eu vi que a Laura agora acabou de congelar e caiu. Então, eu vou colocar tudo explicadinho lá na segunda-feira, tá? Fala aí, Vitor. Victor. Eu acho Qual que eu já tenho seria? 21. Qual É seria? o Joey Ramone, que é do Ramones, aquela banda de punk. A banda é Ramone, né? Aham. Mas você vai falar de um deles? Que é o vocalista, o Joey Ramone. Ah, tá. Mas ele ainda faz parte da banda. Não, ele já morreu já. Ah, ele já morreu. Porque o Ramones é uma banda dos anos 70. Sim, eu sei que é bem antiga, mas Bem antiga então ela mesmo. não existe mais. Não, não. Mas tem muita gente que gosta e que ouve. Então, tá. Lembrem-se que essa pesquisa precisa. Vocês têm que citar a fonte, né? Agora existem 1001 fontes já virtuais, né? Online, enfim. E o que, Raika, que tu falasse? Que meio errado as músicas de quem? Nada, não. De quem? Esquece. Então, vocês vão colocar poucos dados, esses dados em espanhol,
as datas, vocês também vão colocar, como está sendo solicitado aqui na página 67, tá? Então, eu vou citar lá que as informações estão na página 67 e vocês já saberão para onde ir, então, para tirar mais as dúvidas e se quiserem falar com a professora também, ok, gente? Até mais, então, bom sábado, que parece que vai ser... Oi, Enzo? Deixa eu falar agora, assim, que você vai fazer? Não. Ah, tá. Não precisa.